Olá, aqui é a professora Fernanda. Vocês tiveram aula comigo aí no primeiro semestre, no primeiro módulo. Agora vamos ter aula juntos aqui em ensaios não destrutivos, tá? E a aula de hoje ela vai ser mais uma introdução e uma revisãozinha do que são os ensaios mecânicos em geral, tá? Na próxima, aí a gente começa a falar para valer mesmo os ensaios não destrutivos, os principais conceitos que a gente precisa ter em mente para depois a gente entrar nos ensaios propriamente ditos, tá? Então, vamos começar. Bem, aqui é só um lembrete, tá, de como que a pontuação da nossa disciplina funciona. Se vocês lembrarem lá atrás, eu costumo sempre dar vários listas de exercícios e 2 provas, pelo menos. Então, no caso dessa disciplina, a gente vai ter 2 avaliações. As listas sempre valem 4 pontos, cada uma, e as provas também, cada uma, 6 pontos, né? Então, sei lá, se a gente tiver 3 listas até a data da primeira prova, a gente faz a média dessas 3 notas e soma com a nota da prova. E aí vocês vão ter um bimestre valendo até 10 pontos. E a média final é a média das 2 notas dos bimestres. Tá? Então, mesmo esquema. Bem, e o que a gente vai ver ao longo desse semestre aqui? Tá? A gente vai fazer essa revisãozinha hoje, né, dos ensaios mecânicos. Depois a gente vai ver os principais conceitos que envolvem os ensaios não destrutivos, as vantagens e desvantagens desse tipo de ensaio. E depois a gente começa mesmo com os métodos, né? Então a gente vai ver o primeiro, que é o ensaio visual, que é o mais simples deles. Depois a gente vai ver o ensaio por líquido penetrante, né? E a gente vai ver que esses dois aqui só servem para achar defeitos, vamos dizer assim, na superfície da peça. Depois a gente vai para o ensaio por partícula magnética, tá? Então esse aqui ele vai pegar os defeitos na superfície e logo abaixo, como a gente vai estudar mais para frente. E quando eu preciso saber informação dentro da peça, ao longo do volume da peça e não só na superfície, aí a gente trabalha com essas 2 opções. Ou a radiografia industrial, e aí eu posso usar raio-x ou raios gama, ou o ensaio por ultrassom. Então, a gente vai estudar, né, esses 5 tipos de ensaios aqui. Sempre que der, eu vou indicar vídeos para vocês, o pessoal fazendo o mesmo ensaio na prática, para vocês poderem ver como é que é. Se a gente tivesse presencial, dava para a gente fazer 2 práticas, tá? A gente tem o líquido penetrante e tem o IOC, que é o instrumento para fazer ensaio de partícula magnética. Mas, né, como a gente ainda tem que ficar em casa, eu vou indicar esses vídeos para vocês verem, que é bacana de ver como que funciona. Tá? Bem, então vamos lembrar um pouquinho de ensaios mecânicos em geral. Né? Então, para que a gente tem esses ensaios? Tá? E aí, ensaios mecânicos, vamos pensar mais geral, incluindo os destrutivos, né, tração, compressão, etc., e os não destrutivos. Então, para que a gente usa isso? Né? Para que foi inventado isso? O objetivo principal é você fazer a análise da qualidade do produto, né? O quanto tempo ele vai durar, qual esforço que ele aguenta antes de quebrar, para você poder ter uma garantia da funcionalidade daquele produto, tá? E até justificar o custo dele. Bem, antigamente era tudo somente assim a olho nu e você ia descobrir mesmo a durabilidade do produto conforme o uso. Tá? Aqui estão uns exemplos simples, porque a gente pode aplicar isso daí em qualquer produto, tá? Em qualquer material. Então desde uma chave, uma jarra de vidro, um guarda-chuva, até coisas mais complexas, como rolamento, eixos e etc. Né? Então a gente aplica em todo o campo. Então, o que era o problema da gente, né, avaliar a qualidade do produto só visualmente conforme o uso? Tá? Você não tinha uma previsibilidade, você não conseguia dizer com certeza quanto que ia durar aquele produto. Tá? Fora que o processo de fabricação também artesanal não garantia um certo padrão de qualidade, porque cada vez faz de uma maneira diferente, né? A gente não consegue manualmente fazer 2 peças idênticas. Então, era muito complicado de você poder, né, avaliar essa durabilidade. Então, com o tempo foi, né, se desenvolvendo as tecnologias e a gente tem agora os ensaios que a gente pode fazer para poder determinar nessa durabilidade, esse tempo de uso. Tá? Tanto de durabilidade, a gente pode prever a possível falha de uma peça e fazer uma manutenção preventiva, tá? Ou uma agendada, uma planejada, tudo para evitar que a peça, né, ou o sistema mecânico pare sem nenhum planejamento. Então, o interessante aqui é que a gente consegue né, avaliar se esse meu produto ele vai ter as propriedades, as qualidades que eu preciso para ele funcionar direitinho, né, para eu conseguir usar ele direitinho.
E a gente consegue fazer esses ensaios, ó, desde a matéria-prima, né, desde o lingote, por exemplo, se a gente der o exemplo de aço, até o produto final acabado. Tá? Então é muito importante a gente saber dos ensaios, né, porque eles são uma ferramenta muito poderosa, muito detalhada para a gente avaliar os materiais. Bem, então para que serve? Né, como a gente já estava comentando. Eu quero saber se os materiais têm as características que eu quero que eles tenham, e eu quero saber os esforços que eles suportam. Então, se a gente lembrar dos ensaios destrutivos, que a gente costuma chamar de mecânico, aí a gente tem ensaio de tração, compressão, torção, flexão, cisalhamento, fadiga, fluência, tá? Todos esses ensaios são chamados de destrutivos, porque de alguma maneira eu vou causar uma falha na peça. Ou eu ensaio até quebrar, ou vai causar um defeito. Quando a gente fala não destrutivo, quer dizer que eu vou realizar a avaliação naquela peça, mas eu não vou causar defeito algum. Então, quando eu termino o ensaio, eu posso utilizar aquela peça. Tá? Posso montá-la no meu sistema e pôr para funcionar. Tá? Então, aqui, né, relembrando, né, ensaios mecânicos, aqui são alguns equipamentos que a gente tem para fazer esses testes. Né, a nossa máquina universal de ensaio, né, aliás, máquina de ensaio universal. Então, aqui a gente consegue fazer vários, né, tração, compressão, flexão. Aqui é só um detalhe, né, das garras, que isso daqui vai variar de acordo com o material e a carga que a máquina consegue aplicar. Aqui é quando eu tenho os acessórios para montar o ensaio de flexão ou dobramento. Tá? E essa máquina aqui que a gente também tem lá no Instituto é para ensaio de dureza, né, para medir a dureza do material. Então, aqui são alguns exemplos de equipamentos que a gente consegue fazer o ensaio mecânico para determinar as propriedades do material. Então, a principal função dos ensaios mecânicos, os destrutivos, é determinar propriedades do material, né, limite de resistência, etc. Essa é a principal função desses ensaios. Então, para que a gente estuda? Né? Aí, como eu já falei adiantado, eu quero determinar, conhecer as propriedades dos materiais, tá? Saber como que elas são medidas e o que elas representam. Né? Se eu meço uma resistência à tração, o que isso significa para mim? Ou a flexão, né? Fluência, entre outros. Então, a gente estuda para conhecer bem o material, como trabalhar com ele e o que cada grandezinho vai representar para mim na hora de fazer o projeto. Bem, então aqui, né, como todo na nossa área, tá? A gente tem normas, é tudo padronizado, para a gente poder fazer um ensaio numa sequência correta, com uma metodologia correta, porque a intenção também é eu poder repetir esse ensaio, tá? Eu ter repetibilidade. Por quê? Geralmente você manda isso daí para fazer a avaliação da qualidade, mas muitas vezes quando você recebe, você quer fazer a conferência, você quer comparar com o resultado enviado para você. Então, você tem que ser capaz de repetir o ensaio com as mesmas condições, fazer da mesma maneira. Se você fizer diferente, não tem como comparar os resultados. Então, por isso que a gente tem que ter norma. E aí, tanto o ensaio mecânico, que é o destrutivo, quanto o não destrutivo, nós temos normas orientando em como realizar o ensaio. Como ajustar o equipamento, como que a peça tem que estar, tá? Que dependendo do ensaio, a peça não pode estar suja, entre outras coisas. Então, a gente tem toda essa orientação para fazer. Tá? Bem, e aí, né, os ensaios eles vão determinar essas propriedades dos materiais, né, os ensaios mecânicos. Né, então, de forma geral, eles são procedimentos padronizados, né, e aí vou ter testes, cálculos, gráficos, né, tudo de acordo com a norma para poder determinar essas características do meu material. Então, aqui já está um pouco repetido, como eu já falei, seguir norma, ter uma padronização é muito importante para a gente ter essa troca de informação, tá? Entre empresas e pesquisadores, tá? Para a gente ser capaz de reproduzir aquele resultado e gerar outros testes. Bem, o comportamento mecânico da estrutura do material, ele vai depender de duas coisas, né? Aliás, o comportamento do material depende de duas coisas. Da estrutura interna do material, tá? E do comportamento estrutural de projeto, né? Ou seja, da aplicação que eu tenho no projeto. Então, essas duas coisas vão definir como que vai ser o comportamento mecânico do meu material. Bem, então, né, o que esse material vai ter que atender na hora que eu estou fazendo, né, um projeto? Então, eu tenho duas categorias aqui. A gente tem a parte de características de processamento,
né? Então, isso envolve matéria-prima, né? Com esses processos primários aí de fabricação, tá? E até o produto final. E características de aplicação. Então, aqui eu vou envolver os processos de fabricação e as características de aplicação envolvem o que eu espero de acordo com o projeto, né? Eu estou projetando uma determinada peça e aí ela vai ter que suportar tanto de esforço de tração, ela também vai estar sujeita à torção. Então, esses são requisitos de projeto. Então, eu vou escolher depois trabalhar com o material e fazer ele passar pelos processos de fabricação para ter o formato final, de tal forma que quando pronto ele atenda a essas exigências de projeto. Então, se a gente pegar um exemplo simples como um eixo, tá, de transmissão. Então, a gente tem uma sequência, né, de fabricação desse eixo, tá, até o produto final. Então, o que seria? Primeiro, a gente tem a matéria-prima, né, que é o tarugo de aço. Depois, aqui, num primeiro processo, para dar uma pré-forma, a gente pode forjar esse tarugo, tá, para ele ficar ali mais próximo do diâmetro que eu quero. E depois, no final aqui, né, quase no final, vamos dizer assim, a gente pode usar usinagem, tá? Porque aí ele vai chegar no diâmetro final, né, a medida final da minha peça, né, melhora o acabamento superficial, entre outras coisas. E a última etapa seria passar por um tratamento térmico e termoquímico, tá? A ideia aqui é aumentar a resistência do material, principalmente na superfície. Porque eixo de transmissão ele vai estar sujeito a desgaste também, tá? Ele está sujeito a torção, flexão e desgaste por atrito. Então, a gente tem, né, todas essas etapas aqui que meu material vai passar. Então, quais as características que esse material tem que ter para eu conseguir realizar todo esse processo, tá? Então, de processamento, o material ele tem que, né, ser forjável, né, ele tem que ter uma boa forjabilidade, que a gente fala, ele tem que ser suscetível a esse processo, porque se for um material com uma resistência muito grande à compressão, eu não vou conseguir forjar. Ou eu vou ter que usar uma energia muito grande, aplicar uma carga muito grande para conseguir forjar esse material. Ele também tem que ser usinável, né, que é o que a gente fala de ter uma boa usinabilidade, porque tem que ter uma certa facilidade de trabalhar com ele, por exemplo, no torno, porque senão começa a ficar muito difícil de obter esse material, vou ter que trabalhar com ferramentas especiais, entre outras coisas. E ele também tem que ser suscetível a tratamentos, ou seja, ele tem que aceitar passar por esses tratamentos, suportar esses tratamentos térmicos ou termoquímicos. Senão eu não consigo meu objetivo, como eu comentei, de, por exemplo, endurecer a superfície do eixo para ele ficar mais resistente ao desgaste. Então, essas são características que eu espero que meu material tenha, né, para eu poder trabalhar com ele nesses processos de fabricação. E quais são as de aplicação, né, quando eu estou com esse eixo pronto? Então, ele vai ter que ter uma boa resistência mecânica, e a resistência mecânica está ligada à tração, compressão, flexão, torção, tá? Ele tem que ter uma boa resistência ao desgaste, porque ele vai sofrer desgaste na superfície. E tem que ter uma certa dutilidade, porque se ele for extremamente duro, inteiro, qualquer choque, eventual choque que eu tenho no meu sistema, ele fica mais frágil, ele pode quebrar, tá? Ele vai ter mais tensões internas e isso aí pra gente é um problema. Então, se ele tiver uma certa dutilidade, principalmente no núcleo, ele vai poder absorver melhor essa energia e resistir melhor a esse esforço. Então, essas aqui são características que eu espero que o material tenha na aplicação, com a peça pronta, no meu objetivo final. Então, os ensaios mecânicos, eles vêm para nos ajudar a determinar, né, essas características aqui. Bem, esses ensaios, como vocês já viram, a gente pode fazer em protótipos, tá? Isso aqui é principalmente quando eu estou desenvolvendo algo novo, tá? Produto final, dependendo da geometria da peça, eu posso fazer diretamente no produto final. Aliás, até o ideal, quando não é possível, porque vocês sabem que dependendo do processo de fabricação, ele altera um pouco as propriedades do material. Pode aumentar a dureza, por exemplo, tá? Ou reduz a dureza quando eu estou ali trabalhando com um recozimento. Então, eles alteram. Então, se é possível fazer com a peça final, bom. Se não, a gente pode, por exemplo, fazer uns corpos de prova, tá? Que é o que vocês viram no semestre passado. Né? E é muito usado em tração, compressão, tá? E aí a gente testa no mesmo material que a peça. E a gente faz, se a peça for passar por um tratamento térmico, a gente faz a mesma coisa no corpo de prova, porque ele tem que representar, vamos dizer assim, as características que essa peça vai ter. E aí a gente faz um ensaio no corpo de prova
e determina as propriedades desse material. Bem, aqui embaixo, né, tem alguns exemplos, né, das duas organizações aqui de norma. Tem a STM, que é americana, que vai ter normas orientando a gente a realizar esses ensaios. E tem a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a gente tem essas duas que a gente pode trabalhar. Dependendo da empresa ou do ramo, é uma ou outra que a gente tem que seguir. Tá? E ainda tem áreas da mecânica que tem normas próprias. Tá? A área naval é muito comum, tá? Ter normas próprias de ensaio. A área de petróleo também. Então, quando vai trabalhar nesse setor, a gente tem que conhecer essas normas. Bem, as propriedades dos materiais a gente pode classificar, então, aqui, né, em 3 tipos aqui, tá? 2 tipos, aliás, em física ou química. Propriedade física, o material vai sofrer deformação, mas ele não tem alteração química na sua composição química. Já as propriedades químicas, elas alteram, né, o material vai sofrer alteração química mesmo na sua composição, tá? E aí, para a gente, dentro dessas propriedades físicas, aqui nessa disciplina o que interessa são as propriedades mecânicas. Então, aqui tem alguns exemplos, tá, de propriedades que são físico-químicas e propriedades mecânicas puramente. Então, aqui, como a gente já está careca de saber, né, vocês já viram isso no mês passado, a gente tem resistência mecânica, lembra que isso aqui inclui resistência à tração, resistência à compressão, dutilidade, rigidez, dureza, resistência à fadiga, resistência à fluência, tenacidade. Então, isso aqui são propriedades mecânicas. Físico-químicas, a gente tem alguns exemplos, tá? Como densidade ou massa específica, tá, do material, que é uma certa massa dividida pelo seu volume. Cada material tem um valor, tá? Por isso que é propriedade. A gente tem propriedades térmicas, tá? Como vocês vão ver no semestre que vem, máquinas térmicas, né, tem uma propriedade chamada de condutividade térmica, por exemplo, e aí cada material é um valor diferente. A gente tem propriedades elétricas, magnéticas, ópticas, acústicas, tá? E propriedades de corrosão e oxidação. Né? Então, isso aqui já é desse outro campo físico-químico. Mas a gente vai ficar concentrado aqui, ó, tá? Essas propriedades é que vão definir, tá? As propriedades mecânicas que vão definir o comportamento do material quando eu tiver algum esforço mecânico sendo aplicado sobre ele. Tá? Então, nessas propriedades, elas estão relacionadas à capacidade do material dele resistir ou transmitir esses esforços, tá? Sem se romper e sem se deformar de forma incontrolável. Bem, aí como, né, eu sempre falo adiantado aqui, né, essas propriedades a gente determina com os ensaios mecânicos, os ensaios destrutivos. Tá? Porque a gente vai ver que ensaio não destrutivo, ele não consegue diretamente, vamos dizer assim, determinar a propriedade de material. Então, vocês vão ver que ele é mais utilizado para fazer avaliação de qualidade, tá? Ver se o material não apresenta falhas. Né? Então, a principal aplicação do não destrutivo é essa. O destrutivo ou mecânico é que é para determinar mesmo o comportamento do material. Bem, então aqui só para relembrar nas propriedades que a gente consegue determinar. Tá? Então, sempre aqui está relacionado à capacidade do material de resistir a esse determinado esforço que eu estou aplicando. Então, por exemplo, né, como eu já falei que a resistência mecânica está relacionada à tração, compressão, flexão, torção. Tá? Então, são esforços internos que o material vai, né, suportar sem se romper. Então, nessa foto aqui é um exemplo de uma ponte estaiada. Então, esses cabos todos aqui estão o tempo inteiro sujeitos à tração. Né? Então, o material e o cabeamento como um todo, eles têm que ter uma boa resistência à tração, porque senão rompe e a ponte desmorona. Né? Fora aqui também, né, a gente tem essa estrutura de concreto. O concreto é feito para resistir à compressão. Né? Então, esses materiais têm que ter essa resistência mecânica, né, para poder suportar a carga, né, a quantidade de carros que passam, vibração e etc., sem romper, sem quebrar. A elasticidade está ligada à deformação do material, né, naquele campo elástico, ou seja, eu aplico uma carga, o material deforma.
Quando eu retiro essa carga, o material recupera toda aquela deformação e volta ao formato inicial. Então, um exemplo bem simples seria de uma mola. Então, quando eu não estou aplicando carga nenhuma, a mola tem um determinado comprimento. Na hora que eu aplico uma certa carga nessa mola, ela vai esticar. Quando eu removo, ela volta, né? Se eu aplicar essa carga dentro do campo da zona elástica do material, quando eu retiro, a mola volta ao comprimento inicial. Então, a capacidade o quanto que o material consegue deformar e depois retornar ao estado inicial é que dá a propriedade de elasticidade. Já a plasticidade, né, já é diferente, porque aqui é a capacidade do material se deformar de maneira permanente sem se romper. Então, quão fácil eu consigo deformar esse material, vamos dizer assim, sem que ele se rompa, né, e ele mantenha aquele formato final que eu quero. Então, um exemplo aqui, né, bem inspirador, né, nos carros de alta velocidade, tá, os carros esportivos. Então, esses materiais eles têm que ter uma boa propriedade, assim, uma facilidade em ser deformados de maneira plástica para poder manter esse formato. Aí a gente tem a dutilidade, né, que é a deformação plástica que é sustentada na fratura. Fluência, tá? Que é quando eu estou aplicando uma carga de maneira constante, né? Então, é uma carga constante ao longo de um tempo longo, tá? Então, é quanto tempo que o material consegue resistir àquela carga que está o tempo inteiro sendo aplicada. Fadiga já é o contrário, tá? Fadiga são cargas cíclicas, tá? Então, eu aplico uma carga no tempo, retiro. Aplico de novo, retiro. Vou fazendo ciclos de aplicação de carga. Então, a fadiga vai medir quantos ciclos de aplicação de carga aquele material consegue suportar. A dureza, como a gente já sabe, né, é a resistência à penetração de um outro material ou de ser riscado. Então, isso que é a dureza. Tenacidade, né, já é a capacidade do material de absorver energia até a fratura. Bem, e aí como é que a gente classifica os ensaios mecânicos? Lembra que eu comentei que ensaio mecânico, na verdade, é um termo bem geral, né? A gente costuma usar para os destrutivos, mas é geral. Então, a gente tem os destrutivos e os não destrutivos. Os destrutivos vão provocar algum defeito na minha peça e ela vai ficar inutilizada. Ou são ensaios que eu tenho que fazer até a peça quebrar, ou são ensaios que vão deixar algum defeito, como ensaio de dureza, por exemplo, e deixa uma marca na superfície e aquilo já é considerado como um defeito. Aí a gente tem tração, compressão, cisalhamento, embutimento, fluência, tá? Todos os ensaios que vocês já viram no semestre passado. Já os não destrutivos, eles não causam defeito algum na peça. Então, terminei o ensaio, limpo a peça, posso utilizar, tá? Posso fazer o ensaio em campo, tá? A peça não tem que desmontar e levar para fazer o ensaio. Posso fazer nela montada no sistema mecânico mesmo. Porque esse ensaio não danifica em nada a peça, não altera em nada a função dela. E aí, quais são esses? São os que a gente vai estudar aqui, ó. Visual, líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom e radiografia industrial. Então, esses que são os tipos de ensaios que a gente tem nesses dois grandes grupos. Bem, então, na próxima aula, a gente vai mesmo começar a falar dos não destrutivos. Então, eu vou introduzir alguns conceitos que são muito importantes. Principalmente um que vocês vão me ver falando o semestre inteiro, tá? Que é essa palavrinha chamada descontinuidade. A gente tem que deixar bem claro o que quer dizer descontinuidade, tá? Para não confundir com defeito. A gente vai ver que é diferente, né? E aí a gente vai começar a conhecer, né? Vai ter esses conceitos primeiro e depois a gente vai começar a trabalhar com os ensaios, tá? Bem, então, qualquer dúvida posta aí na página da disciplina, lá no chat, que eu respondo, né? E aí até a nossa próxima aula.